Meu nome é Alice Nogueira, tenho 29 anos, e durante boa parte da minha vida, fui uma sombra dentro da minha própria casa. Cresci em uma família onde existia um brilho reservado apenas para um, ou melhor, para uma, Cecília, minha irmã mais nova. Enquanto eu era aquela que estudava até tarde, que arrumava a mesa para o jantar, que guardava os boletins com orgulho, Cecília era quem recebia os aplausos por desfilar pela sala com um vestido novo, por tirar uma selfie com um filtro bonito ou simplesmente por sorrir na hora certa. Meu pai a chamava de meu tesouro. E eu? Eu era a responsável. A certinha. A que sempre se virava. Desde cedo, aprendi a me destacar em silêncio. Na escola, era a primeira da turma, mas nunca tive um parabéns de entusiasmado em casa. Na faculdade, fui bolsista integral. Meu pai sequer foi à colação de grau. Você que quis essa correria toda, Alice, ele disse na época, sem levantar os olhos do jornal. Já Cecília, que abandonou 2 cursos e vive dizendo que a arte não pode ser limitada, recebia presentes por qualquer tentativa de se reencontrar. E minha mãe? Sempre calada. Sempre neutra. Uma mulher que escolheu sobreviver ao lado de um homem como meu pai, mesmo que isso significasse silenciar a filha que mais precisava de sua voz. Trabalho desde os 18 anos. Enquanto Cecília fazia viagens com as amigas e desfilava com roupas caras que papai comprava, eu pagava meu aluguel sozinha. Conquistei meu primeiro carro aos 23. Comprei meu apartamento aos 27. Mas nada disso parecia importar à minha família. Quando tentei contar sobre a minha promoção mais recente, durante um almoço de domingo, meu pai me interrompeu no meio da frase para elogiar o esmalte novo da Cecília. Esse tom combina tanto com você, filha, ele disse, com os olhos brilhando. Eu engoli em seco, sorri e me calei. Porque era isso que eu fazia, sorria e me calava. Durante muito tempo, achei que a culpa fosse minha. Talvez eu não soubesse ser leve como minha irmã. Talvez meu jeito prático afastasse as pessoas. Talvez eu fosse mesmo, menos. Mas com o tempo, entendi que o problema não era minha essência, era a forma como eles escolheram não enxergá-la. A dor de não ser vista, de ser útil mas nunca querida, era uma cicatriz que eu carregava debaixo da pele, e que latejava a cada reunião em família, a cada elogio que eu nunca recebia, a cada aniversário em que eles se esqueciam de me perguntar como eu realmente estava. Apesar disso, nunca deixei de tentar. Porque, no fundo, por mais que a gente cresça, uma parte da criança que fomos ainda sonha em ouvir, eu tenho orgulho de você, vindo da boca dos nossos pais. Por isso, eu ainda aparecia nos almoços de domingo. Ainda comprava presentes no Natal. Ainda ajudava quando alguém da família precisava. Era minha forma de gritar, eu estou aqui, mesmo que ninguém respondesse. Naquela época, eu acreditava que, se eu fizesse algo grande o suficiente, eles finalmente me notariam. Que um gesto generoso, grandioso até, poderia quebrar aquela barreira invisível. Eu só não imaginava que, para essa família, nem o impossível seria suficiente. E que, na tentativa de me aproximar, eu acabaria sendo jogada ainda mais longe. Mas isso eu só descobriria mais tarde. A ideia surgiu de um jeito quase tímido, como uma faísca solitária numa noite escura. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando vinho sozinha, vendo pela milésima vez as fotos da última ceia de Natal, onde eu havia comprado todos os presentes, feito a comida e ainda assim terminei a noite esquecida em um canto da sala, enquanto meu pai e Cecília dançavam juntos como se fossem as únicas pessoas ali. Naquele instante, entre um gole e outro, uma pergunta me atravessou: e se eu fosse embora? Mas não da cidade. Daquela dor. E se, por um segundo, eu criasse algo tão especial, tão bonito, que eles não pudessem ignorar? Foi assim que a viagem nasceu. Dubai. Luxo, céu dourado, arranha-céus que desafiam a gravidade, e um deserto que brilha como ouro sob o sol. Eu podia imaginar meu pai encantado com os carros esportivos nas ruas, Cecília tirando fotos em trajes exóticos, minha mãe encantada com os mercados perfumados de especiarias e ouro. E, talvez, ali, talvez eu me tornasse visível.
Talvez eles se lembrassem de quem tornou aquilo possível. Talvez até agradecessem. Comecei a planejar com cuidado quase cirúrgico. Fiz planilhas. Pesquisei agências. Analisei pacotes, comparando tudo: hotel 5 estrelas com vista para o Burj Khalifa, passeios de camelo no deserto, jantar no iate. Tudo reservado, tudo antecipado, tudo pago com meu dinheiro. Cada transferência me dava um nó no estômago, não pelo valor, mas pela esperança. Era como se eu estivesse investindo na chance de, enfim, pertencer. A princípio, minha família ficou em choque. Meu pai perguntou 3 vezes se era uma brincadeira. Cecília deu um gritinho de empolgação e já começou a planejar os looks para os stories. Minha mãe ficou imóvel por alguns segundos antes de dizer: "Vai ser maravilhoso, filha", com aquele sorriso morno que não me convencia desde os 15 anos. Mas nada importava. Eu estava feliz. Pela primeira vez, parecia que todos estavam realmente animados comigo. Eu me permiti acreditar. Criei um grupo no WhatsApp com o título Nosso Paraíso, enviei os vouchers com todos os detalhes e até montei uma agenda personalizada, com imagens de cada atração e uma dedicatória assinada: "Com todo o meu amor, Alice". Quase não dormi à noite, ansiosa, revendo mentalmente cada passo para garantir que tudo saísse perfeito. E, secretamente, repassava uma fala que imaginei meu pai dizendo ao final da viagem: "Você nos deu dias incríveis. Eu me orgulho de você". Nos jantares em família que antecederam a viagem, percebi pequenas mudanças. Cecília falava comigo com um pouco mais de entusiasmo, talvez porque sabia que seu rosto brilharia entre dunas douradas nas redes sociais. Meu pai até me chamou para ver os vídeos de um amigo que já havia ido para Dubai. Eram gestos pequenos, mas para alguém que viveu anos na sombra, aquilo era luz. E eu absorvia cada centelha. Houve uma noite, já perto da data do embarque, em que deitei na cama sorrindo. Pela primeira vez, eu não estava tentando ser suficiente. Eu era suficiente. Eu tinha conseguido organizar algo extraordinário. Eu tinha conseguido colocar a família no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. E tudo isso saíra de mim. Só de mim. Naquela noite, olhei pela janela do meu quarto e sussurrei para mim mesma: "Eles vão lembrar disso para sempre". E estavam prestes a lembrar, sim. Só não da forma como eu sonhava. Tudo começou a azedar quando Ramon passou a frequentar nossa casa com mais frequência do que os próprios membros da família. Ele já era o noivo da Cecília há quase um ano, um homem bonito, charmoso e vazio. Era o tipo de pessoa que sabia exatamente o que dizer para impressionar um pai conservador e uma irmã mimada, elogiava a aparência de Cecília com frases prontas e puxava papo com meu pai sobre investimentos que claramente não entendia. Sempre com aquele sorriso ensaiado, como se o rosto dele fosse apenas uma máscara bem colocada. Desde o início, eu desconfiava. Não era um medo específico, mas uma sensação incômoda que se instalava no estômago toda vez que ele me dirigia um "bom dia, chefe" com aquele tom irônico. Ramon sabia que eu era quem bancava a viagem, mas fazia questão de agir como se eu estivesse ali por favor. Como se ele, de alguma forma, tivesse mais direito àquilo tudo do que eu. Comecei a notar sutilezas. Comentários jogados no ar, sorrisos trocados entre ele e Cecília sempre que eu falava algo. Uma vez, quando estávamos reunidos para decidir as roupas adequadas para os passeios nos Emirados, ele riu alto e disse: "Imagina Alice de véu e túnica, toda séria, ela vai parecer uma professora de história perdida no meio do deserto". Todos riram. Até meu pai. E minha mãe apenas abaixou os olhos. Eu sorri. Como sempre. Mas naquele sorriso havia algo diferente: cansaço. À medida que os dias avançavam, Ramon foi assumindo uma espécie de liderança informal sobre a viagem. Ele começou a sugerir alterações nos planos, trocar um jantar no hotel por uma balada badalada, remover a visita ao museu para incluir um passeio de jet ski. Tudo isso com a anuência silenciosa de Cecília e os aplausos do meu pai. Eu, que organizei cada passo daquela viagem com meses de antecedência, comecei a me tornar espectadora. Ou pior, um obstáculo. A tensão crescia dentro de mim como uma tempestade silenciosa.
Passei a evitar os encontros familiares. Não conseguia mais me sentar à mesa com eles sem sentir uma pontada de humilhação. Afinal, tudo aquilo era meu esforço, meu dinheiro, minha intenção, e, de alguma forma, estava sendo distorcido, reescrito por alguém que não sabia a diferença entre generosidade e vantagem. Uma semana antes do embarque, eu sugeri um encontro para revisar os últimos detalhes. Quando cheguei, percebi que não haviam me esperado. Cecília e Ramon já tinham reorganizado a agenda da viagem. Alice, você vai amar essa nova programação, ela disse, sorrindo como se tivesse feito um favor. Meu pai assentiu. O Ramon tem visão, filha. Você precisa aprender a ser mais flexível. Visão? Ele estava falando de um homem que vivia às custas da filha, que mal mantinha um emprego por mais de 3 meses, que não contribuíra com um centavo sequer para aquela viagem. Naquele instante, eu entendi que meu lugar ali era simbólico. Útil. Conveniente. Voltei para casa em silêncio naquela noite, segurando o choro como uma criança ferida. Me deitei no sofá, olhando para o teto, perguntando a mim mesma quando foi que deixei de lutar. Porque naquele ponto, eu já não queria mais ser notada, eu só queria ser respeitada. E mesmo isso parecia um luxo inalcançável. Mas ainda assim, não cancelei nada. Parte de mim, talvez a mais ingênua, ainda acreditava que, uma vez lá, com as areias do deserto ao redor e os céus abertos sobre nossas cabeças, algo pudesse mudar. Que talvez, por milagre, eles percebessem quem eu era. Ou quem eu sempre fui. Mal sabia eu que, na verdade, aquele paraíso que eu tinha sonhado, já estava condenado. E que o verdadeiro deserto ainda estava por vir. O dia do embarque chegou como um soco no estômago. Eu acordei cedo, mesmo sem ter dormido direito, com o corpo leve pela ansiedade e pesado pela intuição. Algo estava errado. Não era um pensamento claro, era uma vibração, como se o universo estivesse tentando me avisar de que o chão sob meus pés estava prestes a ceder. Vesti minha roupa com cuidado. Tinha escolhido uma calça confortável e uma blusa de linho clara, elegante, mas discreta. Fiz uma maquiagem leve e prendi o cabelo com uma presilha que minha mãe me deu quando eu tinha 18 anos. Era um gesto simbólico, talvez até infantil, algo em mim ainda queria acreditar que aquele dia poderia ser bonito, que aquela viagem poderia ser o início de um novo capítulo entre nós. Cheguei ao aeroporto com quase 2 horas de antecedência. Gosto de estar no controle, principalmente quando tudo ao meu redor parece escapar por entre os dedos. Aos poucos, os outros foram chegando. Minha mãe me cumprimentou com um beijo rápido. Cecília apareceu deslumbrante, de salto alto e vestido branco que mal combinava com o voo de 14 horas. Ramon, claro, carregava as malas dela como um troféu, exibindo um sorriso idiota no rosto. E meu pai nem me olhou. Ignorei. Me concentrei em conferir os bilhetes, despachar as bagagens, organizar os passaportes. Fiz o que sempre fiz, assumi a responsabilidade, enquanto todos apenas existiam. Foi então que notei algo estranho. Um agente da companhia aérea chamou meu nome discretamente. Fui até o balcão. Ele estava visivelmente desconfortável. Senhora Alice Nogueira, houve uma alteração no check-in. O Sr. Alfredo Nogueira pediu para remover sua reserva e transferir o lugar para o Sr. Ramon Ferreira. Minha mente paralisou. Como assim, remover minha reserva? Perguntei, tentando manter a voz firme, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Ele disse que foi uma decisão de última hora e que a senhora estava ciente. Temos aqui a confirmação assinada no sistema. Me virei, devagar, como se estivesse dentro de um pesadelo, e encarei meu pai a poucos metros de distância, cercado pelos outros. Ele me olhou nos olhos, finalmente, com uma expressão que misturava desprezo e uma falsa serenidade. Você não vai, Alice, disse ele, com uma calma que me feriu mais do que gritaria. Ramon precisa ir. Ele vai representar bem a família. E, sinceramente, ele vale mais que você nessa viagem. As palavras não foram apenas cruéis. Elas foram assassinas. Cortaram tudo que eu ainda acreditava que existia entre nós.
Cecília riu, debochada, e passou o braço por Ramon. Ai, Alice, não faz drama. Você já viajou tanto, deixa alguém aproveitar também, né? E todos riram. Minha mãe permaneceu muda, olhando para os próprios sapatos como se tentasse desaparecer. Minha voz sumiu. Meu corpo ficou rígido. Senti como se cada parte de mim tivesse sido arrancada e jogada ao chão, ali mesmo, na frente de desconhecidos, de funcionários, de passageiros que olhavam, cochichavam, julgavam. Pensei em gritar. Em exigir respeito. Em mostrar os comprovantes. Em lembrar que fui eu quem bancou cada centavo. Mas não fiz nada disso. Porque, no fundo, eu sabia. Eu sabia que, mesmo que eu jogasse as passagens na cara deles, mesmo que eu mostrasse extratos bancários ou implorasse de joelhos, nada mudaria. Eles não me queriam ali. E eu me recusei a implorar para permanecer em um lugar onde meu valor era ignorado. Dei um passo para trás. Depois outro. Me afastei do balcão. Vi quando entregaram a passagem nas mãos de Ramon, quando ele sorriu satisfeito, quando meu pai assentiu com orgulho, quando Cecília puxou o celular para gravar um story. E eu? Eu simplesmente virei de costas. Andei pelo aeroporto como uma alma partida. Saí pela porta de vidro com o coração pulsando nos ouvidos, os olhos ardendo e o silêncio mais ensurdecedor que já experimentei. Não chorei ali. Não naquele momento. Porque algo dentro de mim, algo antigo, muito antigo, havia quebrado. E dessa vez, não havia cola no mundo que pudesse juntar os cacos. O que eles não sabiam é que eu não voltei para casa para chorar. Voltei para casa para acertar as contas. Abri a porta do meu apartamento e, pela primeira vez em muito tempo, não senti alívio algum ao estar em casa. A chave ainda estava na minha mão, os dedos rígidos, o punho dolorido de tanto apertar. Caminhei em silêncio pela sala, tirei os sapatos com movimentos mecânicos e me joguei no sofá, encarando o teto como quem busca uma explicação nas rachaduras invisíveis da pintura. Mas não havia explicação. Havia apenas um gosto metálico de decepção na boca e um silêncio cheio de gritos que só eu ouvia. Eu não chorava. E isso me assustava mais do que se estivesse aos prantos. Era como se a dor tivesse atravessado um ponto de ebulição e se transformado em algo mais denso, mais frio, mais cirúrgico. Um corte limpo na alma. Não havia mais súplicas, nem esperanças secretas de aprovação. Havia só o vazio. Um vazio que pedia, não vingança, mas justiça. Fui até a cozinha e preparei um café. Forte. Sem açúcar. Enquanto o líquido escorria na cafeteira, abri meu notebook sobre a mesa. Meu coração batia firme. Meu dedo tremia levemente sobre o touchpad. Abri minha pasta de documentos. Criei um novo arquivo. E, naquele instante, comecei a escrever a fatura. Sim, uma fatura. Fria, direta, implacável. O título do arquivo? Despesas, família Nogueira, paga por Alice. Comecei pela viagem. Item passagens aéreas, R$ 62.800. Item Hotel Burj Al Arab, quartos duplos por 7 noites R$ 38.500. Item passeios e experiências VIP, R$ 12.300. Item jantares e reservas especiais, R$ 8.200. Item seguro viagem, vistos, translado, R$ 5.700. Subtotal, R$ 127.500. Mas não parei aí. Porque aquilo não era apenas sobre Dubai. Abri meu histórico de transferências bancárias. Resgatei os comprovantes das mensalidades atrasadas de Cecília que eu paguei em segredo para evitar escândalos. As compras do cartão de crédito que ela esqueceu de quitar. Os remédios do meu pai quando ele adoeceu e eu fui a única a correr na farmácia de madrugada. As compras de mercado que fiz para a casa deles durante a pandemia. O sofá novo que minha mãe queria e eu comprei como presente. Até o vestido de formatura de Cecília, que ela usou para um ensaio de fotos sem nem me agradecer. Incluí tudo. Um por um.
com datas, com valores, com provas. Quando terminei, o total passou de R$ 238.000. Então, escrevi uma carta simples ao final do arquivo. Vocês sempre disseram que eu exagerava, que eu era fria, que eu não sabia amar. Mas amar demais foi meu maior erro. Eu estive presente. Eu banquei. Eu cuidei. Vocês riram de mim no aeroporto. Riram ao me tirar daquilo que eu construí. Pois agora, que riam dessa conta. Não espero que paguem. Só quero que saibam quanto custou ignorar a filha que mais fez por vocês. Com os devidos recibos, Alice. Enviei o arquivo. Para meu pai. Para minha mãe. Para Cecília. E sim, também para Ramon. Apertei enviar e fechei o notebook com a calma de quem encerra um livro que não pretende reler. Não havia mais gritos. Nem mágoa. Nem lágrimas represadas. Apenas uma certeza: eles nunca mais teriam em mim o que tiveram. E, naquela noite, dormi pela primeira vez sem esperar que alguém me notasse. Agora, era minha vez de me ver. E isso não tinha preço. Eu pensei que, ao enviar aquela fatura, estaria encerrando um ciclo. Que haveria silêncio, talvez um desconforto passageiro. Mas subestimei o impacto que a verdade tem quando é lançada como uma pedra em um espelho de mentiras. No dia seguinte, acordei com o celular explodindo de notificações. 23 ligações perdidas. 68 mensagens não lidas. E uma enxurrada de áudios. O primeiro foi do meu pai. Curto, ríspido, indignado. Alice, que absurdo é esse? Isso é uma afronta à sua família. Você quer nos humilhar com números agora? É esse o tipo de filha que você quer ser? Depois, vieram os áudios da Cecília. Rindo. Você é doente, Alice. Doente. Você precisa de terapia, não de um boleto. Tá mandando fatura como se fosse o banco da família agora? Ai, francamente. A voz da minha mãe foi a mais difícil de ouvir. Filha, sei que você está magoada, mas isso tudo foi um mal-entendido. A viagem, as coisas, saíram do controle. Seu pai estava nervoso. O Ramon só queria ajudar. Ajuda. Aquela palavra soava como uma ofensa. Eu escutei cada áudio com a frieza de quem observa uma tempestade pela janela. Estavam todos desesperados, não por mim, mas pela ameaça que representava o fim do conforto que eu sempre ofereci. Pela primeira vez, eles estavam confrontando o que nunca quiseram admitir, que sempre me usaram. E que, agora, eu havia fechado a torneira. Não respondi nenhuma das mensagens. Abri o aplicativo do banco e cancelei os débitos automáticos que ainda pagavam as contas da casa dos meus pais. Desvinculei meu nome do plano de saúde da Cecília. Troquei senhas, revisei meus dados, bloqueei os contatos um a um. Meu telefone ficou em silêncio, como uma sala onde todos os gritos foram esvaziados. E pela primeira vez, aquele silêncio era paz. Nos dias que se seguiram, caminhei muito. Sem destino. Sem pressa. Pelas ruas da cidade, pelas calçadas que já conhecia, mas agora com outros olhos. O mundo parecia o mesmo, mas eu não era mais. Algo em mim havia acordado. Não a raiva, essa eu deixei para trás. O que emergia agora era um tipo de clareza que não perdoa, mas liberta. Com mais tempo e menos ruído, mergulhei no trabalho. Recebi o convite da sede da empresa em Londres para uma mentoria executiva com possibilidade de promoção. Era algo que eu desejava há anos, mas nunca havia considerado de verdade porque minha família precisa de mim por perto. Engraçado como o peso de uma corrente só é sentido quando ela cai. E, agora, eu corria leve. Aceitei o convite. Organizei meus documentos. Planejei a mudança. E pela primeira vez, cada decisão era exclusivamente minha. Não pedi conselhos. Não consultei ninguém. Apenas me ouvi.
Na última noite antes do voo para Londres, fiz algo simbólico. Voltei até a casa onde cresci. Estacionei do outro lado da rua. As luzes estavam acesas, a janela da sala aberta. Vi meu pai andando de um lado para o outro, o celular colado no ouvido. Cecília estava no sofá, mexendo no telefone, com o rosto apagado pela luz fria da TV. Minha mãe passava com uma bandeja de café. Era como assistir a uma peça antiga, onde eu tinha sido uma personagem descartável. Mas agora, eu era apenas plateia. Não desci do carro. Não bati na porta. Apenas sorri, não com superioridade, mas com serenidade. Aquela cena ali dentro não me pertencia mais. Voltei para casa, finalizei minha mala e deixei um bilhete na mesa. Nele, escrevi apenas: não se preocupem. Estou bem. Apenas decidi não ser mais a filha invisível. Agora sou a mulher que se enxerga. E na manhã seguinte, sem alarde, sem drama, embarquei para a vida que era, finalmente, só minha. Foram 3 meses em Londres até eu realmente reaprender a respirar. Não que a cidade tenha apagado minhas cicatrizes, elas ainda estavam ali, firmes, mas agora cicatrizadas. Eu andava por ruas desconhecidas sem medo, tomava café com estranhos, assistia a peças de teatro em uma língua que, mesmo familiar, soava como liberdade. Não era sobre luxo ou conquistas. Era sobre silêncio interno. Sobre caminhar sem se arrastar. Sobre não precisar provar nada a ninguém. Minha promoção veio antes do esperado. Fui nomeada diretora de marketing regional, uma posição com a qual eu só sonhava meses atrás. A notícia chegou com uma reunião formal, um aperto de mão e aplausos, e dessa vez, ninguém me interrompeu para falar do esmalte da irmã ou do homem de visão da vez. Era eu. Apenas eu. Pelo que eu havia construído, pelo que eu era. Não pela família de onde vim. Eu não tinha mais contato com nenhum deles. Cortei tudo de forma definitiva. Mas a vida, como sempre, encontrou um jeito de me puxar de volta. O e-mail veio de um endereço antigo, de uma conta que minha mãe usava quando ainda trocávamos receitas e listas de compras. O título dizia: Urgente, papai. Não abri de imediato. Encostei a cabeça na cadeira, fechei os olhos e respirei fundo. Uma parte de mim quis deletar ali mesmo. A outra, clicou. Meu pai havia sofrido um acidente. Queda em casa. Fratura no quadril. Estava no hospital havia 2 dias. Minha mãe pedia ajuda, não com palavras claras, mas com as entrelinhas que toda filha sabe ler. Cecília, segundo ela, estava sem estrutura emocional para lidar com a situação. Ramon havia sumido, claro. O mesmo parasita que ocupará meu lugar agora sequer aparecia quando a conta chegava. Passei a noite em claro. Não por culpa. Mas porque precisava decidir. Eu era, agora, uma mulher nova. E toda mulher precisa aprender a fechar suas portas com consciência, ou abri-las com coragem. Na manhã seguinte, embarquei. O hospital era o mesmo onde eu o levei anos antes, quando ele teve uma crise de hipertensão e Cecília estava em uma gravação importante. Entrei silenciosamente. O cheiro de antisséptico me trouxe de volta memórias que eu não queria lembrar. Fui até a recepção, dei meu nome. A atendente sorriu, surpresa. Ele vai ficar muito feliz em vê-la, disse, com delicadeza. Não respondi. Apenas caminhei até o quarto. Ele estava ali. Envelhecido, abatido, com os olhos fundos e a arrogância desmoronada nos ombros. Quando me viu, o rosto dele endureceu por um segundo, depois amoleceu, como se a própria alma não soubesse como reagir. Alice. Oi, pai? O silêncio entre nós era espesso. Ele tentou se ajeitar na cama, mas gemeu de dor. Por um segundo, pensei em ajudá-lo, mas fiquei onde estava. Não esperava que viesse. Eu sei. Ele olhou para as mãos, depois para mim. Sua mãe disse que você está em Londres. Diretora, né? Assenti. Ele engoliu seco.
Parabéns. De verdade. Aquelas palavras, ditas com esforço, pareceram pesar toneladas. Você não precisava vir, filha. Sei que não fui o melhor pai. Sei que o que fiz foi cruel. E eu sinto muito. Não houve desculpa teatral. Não houve lágrimas. Apenas uma frase simples, tardia, e uma dor no olhar que não fingia. Me aproximei um pouco, sem tocá-lo. Eu não vim por você. Vim porque eu precisava me ver nesse lugar, e saber que ele não me comanda mais. Ele ficou em silêncio, e pela primeira vez entendeu. Você não me deve nada, Alice, ele murmurou. Nem presença. Nem perdão. Sorri de leve. Exato. Fiquei ali por mais alguns minutos. Conversei com a enfermeira. Dei orientações sobre fisioterapia. Me despedi da minha mãe, que me abraçou forte demais, como se tentasse prender um tempo que já havia escapado. E então, fui embora. No táxi, com o vidro meio abaixado, olhei pela última vez para aquele prédio. Não senti raiva. Nem tristeza. Só alívio. Eu tinha voltado. Não por eles. Mas por mim. E agora, era hora de ir embora, pela última vez. Voltei a Londres com o coração calmo, não porque tudo tivesse sido resolvido, mas porque eu, enfim, tinha me resolvido. A viagem ao Brasil foi como fechar a última gaveta de um armário que eu carregava há anos nas costas. Um armário cheio de mágoas, omissões e ausências. Mas agora estava fechado. Trancado. E eu joguei a chave fora. Na semana seguinte, recebi meu contrato oficial como diretora de marketing regional. Meu nome apareceu nos e-mails da presidência, nas reuniões estratégicas, nas revistas internas da empresa. E pela primeira vez na vida, ouvi a frase que esperei desde a infância, mas dita por alguém que não era meu pai, e por isso, talvez, tenha tido ainda mais valor. Alice, você é indispensável aqui. Você tem um brilho raro. Não chorei. Sorri. E agradeci com a dignidade de quem não implora mais amor. Agora eu sabia. Amor sem respeito é só migalha fantasiada. Cecília tentou me procurar. Mandou mensagens dizendo que tais coisas ficaram confusas demais, que ninguém queria me ferir, que Ramon já não fazia mais parte da vida dela. Mas não houve arrependimento real em suas palavras, apenas a súbita consciência de que perder meu apoio financeiro era inconveniente. Quando entendeu que eu não responderia, apagou tudo e seguiu postando fotos editadas em lugares que não pagava com o próprio dinheiro. Soube por minha mãe, meses depois, que ela voltou a morar com os nossos pais. Que perdeu um contrato publicitário importante por não cumprir prazos. Que vive de pequenos bicos, vendendo cursos que nunca finalizou. E Ramon sumiu do mapa. Sumiu com parte do dinheiro que ela ainda tinha. Fim de roteiro. Sem final feliz. Meu pai fez a cirurgia, começou a reabilitação. Fisicamente, melhorou. Mas emocionalmente, não sei. Nunca mais nos falamos. E essa foi a minha escolha. Minha mãe ainda tenta, de tempos em tempos, reatar laços, enviar mensagens curtas, simples. Eu leio. Às vezes respondo com um "espero que estejam bem". Mas nada além disso. Porque a liberdade, eu descobri, também é silêncio. Aquela Alice que esperava um gesto, um olhar, um parabéns, ficou para trás. Eu enterrei a menina que pedia licença para existir dentro da própria casa. Em seu lugar, nasceu uma mulher que sabe exatamente onde pisa, e que agora, escolhe onde deseja estar. E foi por isso que, um dia, ao acordar e olhar para o céu nublado de Londres, eu tomei uma decisão impulsiva. Mas dessa vez, não para agradar ninguém. Era para mim. Apenas para mim. Entrei em um site de viagens, comprei uma passagem de ida, só ida, para Dubai. Primeira classe. Hotel 5 estrelas. O mesmo itinerário que eu havia planejado meses antes. Desta vez, só com meu nome na reserva.
O voo foi tranquilo. A vista, hipnotizante. Quando o avião tocou o solo quente dos Emirados, senti uma paz que nunca havia experimentado. Não havia ninguém me esperando no aeroporto. Ninguém comentando minhas escolhas. Nenhuma voz me diminuindo. Era só eu. E isso bastava. Caminhei pelas ruas de Dubai com olhos de quem vê tudo pela primeira vez. O deserto parecia me entender. O céu parecia me abraçar. Me hospedei no hotel que eu mesma havia escolhido antes, mas agora como hóspede, não como sacrifício. Numa tarde, fui até a sacada do quarto. Ventava alto, e as bandeiras dançavam no topo dos prédios. Olhei o horizonte e me lembrei de tudo o que precisei atravessar para estar ali. E então sorri. Sozinha. Inteira. Afinal, aquele era o lugar que eu paguei. Mas, acima de tudo, era o lugar que eu merecia. E desta vez, ninguém mais poderia me tirar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!